Fala aí, bebê, tudo bem com vocês? Sou o Alves Barbeiro e hoje você terá uma aula especial. É isso aí, hein? Hoje iremos falar sobre cabelo crespo. É isso mesmo, hein? Então, degradê, que é a dúvida de todos vocês aí, né? Que faz a junção da parte de baixo, que é o fade, com a parte da aresta e a parte de cima. É isso mesmo, a parte da espuminha do microfone do nosso modelo Fred aqui. E vocês podem notar que eu oricei, como diz os mineiros, né, lá de BH, eu oricei esse cabelo crespo, né, eu desembaracei ele bem para que a gente possa começar a nossa aula de degradê no cabelo crespo. Então, preparem as máquinas aí que irá começar essa super aula. Ó, galera, com a minha tesoura, vocês podem ver aqui, ó, envergada, né, ou torta, depende aí da sua região, beleza? Eu vou utilizar ela dessa forma, tirando só as pontas, alinhando essa espuminha de microfone, é isso mesmo, hein? Para que fique bem redondinha e não fique buraco, tá? Então assim, é um trampo bem artesanal com a tesoura, se demora um tempinho aí para você chegar nesse alinhamento da parte de cima. E aí a lateral, que é essa daqui, ó, por isso que é super importante usar essa tesoura envergada, tá? Ó. Que aí ela vai encaixar certinho aqui, ó, nessa lateral. Beleza? Porque a proposta aqui é mostrar para vocês a junção do fade com essa parte aqui que eu estou alinhando, tá bom? Então levantamos esse cabelo, como vocês podem notar aí, né? E aí ele ficou bem desembaraçado, e aí com isso facilita o alinhamento com a tesoura. Porém, vocês podem notar que esse lado aqui, ó, o lado esquerdo meu aqui, né, e o lado esquerdo também do modelo, está um pouco volumoso, então tem um pouquinho mais de cabelo. Pode ser que sim, ou pode ser que não, tá? Então esse cabelo encaixa mais do lado direito, pode ser que esse daqui ele arrepie mais, não encaixa igual esse lado. Então por isso que é super importante que vocês desembaraçem o cabelo crespo antes de começar o degradê, tá bom? Então vocês não podem esquecer. Muitas das vezes no dia a dia na barbearia, tá na correria, e aí aquela semana de fazer aquela moeda, e aí aparece um cabelo crespo desse, e aí você não desembaraça antes de fazer o degradê. Você vai fazer o degradê primeiro, pode ser que você encontre uma certa dificuldade, tá bom? Em fazer a junção. Aqui não, com o cabelo desembaraçado, você já vai ver aonde você precisa cortar, independentemente do que o cliente deseja, tá? Se ele quer mais em V, como a gente diz lá na nossa barbearia, tal, ou mais arredondado. Se a finalização for no dreads com a esponjinha, ou se não até mesmo úmido com creme com difusor. Independentemente disso, tá bom, pessoal? Vocês precisam desembaraçar. Então, eu vou ser chato nessa parte até o final da nossa aula, porque é super importante e fideliza o cliente, tá? A gente estava conversando aqui em off com o nosso modelo Fred e ele mencionou isso daí. Eu fui no barbeiro e aí o cara não levantou meu cabelo, não desembaraçou, eu vou fazer um degradê direto. E aí depois de alguns dias eu notei que tinha alguns buracos nas laterais, principalmente nas laterais. Então o cliente ele já percebe, tá? Ainda mais hoje em dia, com o avanço das redes sociais, com a internet, o cliente tem muita informação lá na palma da mão. E aí, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, hein? É difícil hoje em dia enganar o cliente, hein? Então faça dessa forma que vai ser sucesso. Pessoal, antes da gente começar o fade, quero mostrar uma coisa para vocês referente à máquina, tá? Então assim,
no meu dia a dia eu não utilizo máquina na parte de cima, eu utilizo máquina nessa região aqui, ó, tá? Então a lâmina tem que ser lâmina fade. Lâmina taper eu não gosto de usar, até mesmo porque a lâmina taper vai fazer buracos, vai causar imperfeições aqui, tá? Na parte de cima, se você utiliza a máquina, você pode utilizar a máquina sendo lâmina fade, tá bom? Beleza? Eu vou utilizar essa máquina aqui, vocês podem ver que a lâmina é fade. Então aqui eu vou começar a parte, né, do alinhamento da lateral. E aí com a mão livre mesmo, com a máquina na zero baixo, vou fazer esse trampo e tirar um pouco do excesso, mas também ao mesmo tempo alinhando. E aí é o seguinte, você tem que utilizar um pente de carbono, tá? Que ele é mais rígido. Então eu utilizo esse pente aqui de carbono, que aí eu vou conseguir desembaraçar e pentear esse cabelo crespo desde da raiz, né? Do couro cabeludo aqui, ó. E aí eu vou conseguir enxergar aonde realmente eu preciso atuar com a máquina. E aí aquele movimento em C, né? O famoso movimento em C motion, que aí eu vou depois alinhar com a tesoura aqui um pouquinho. Mas na verdade, galera, eu estou abrindo espaço para começar o degradê na primeira marcação. E na sequência vocês vão acompanhar aí, tá? Essa parte da frente, o legal é você perguntar para o seu cliente, tá? Se ele gosta de mais cabelo aqui na frente, ou menos cabelo, deixar mais acinzentado ou também mais escuro. Aqui no caso o Fred ele gosta de deixar um pouquinho mais de cabelo, então vamos aí respeitar o gosto do cliente, né, pessoal? É super importante. O ideal também, gente, é vocês utilizarem uma máquina leve, tá? Lâmina fade. E a máquina sendo leve vai facilitar esse trampo aqui, ó. Mão livre, né? Mão livre. Beleza? E aí, vocês podem notar que tem um pouquinho aqui de cabelo sobressaindo. É onde eu volto com a tesoura. A importância da tesoura vergada, ó. Alinhei, alinhei. E assim por diante. Top. E agora vou começar a marcar, tá? Então esse fade vai ser um low fade. É aquele famoso degradê bem baixo, né? Com a marcação abaixo. E aí com o espaço curto que eu vou ter, eu vou suavizar essa primeira marcação que eu vou fazer agora, tá? Beleza? Então aqui máquina de acabamento. Vou fazer a marcação, ó, bem abaixo mesmo, ó. Meio dedo praticamente. Né, ó, do meio aqui é quase um, né? Mas aí de meio dedo a um dedinho de espaço. Eu marco com ela assim, virada, e aí tiro o excesso dela, de baixo para cima, o excesso do cabelo, tá bom? Aí eu vou fazer até aqui, aí já a gente já mostra a parte de trás, que também é super importante, tá? Depois da máquina de acabamento eu vou utilizar a shaver, né? A gente vai tirar esse restante de cabelo aqui, ó, desde lá dos poros do fio dele, né? Que a shaver, vocês sabem muito bem que ela tira mais que a navalha. E aí eu vou limpar essa parte de baixo.
A segunda marcação, tá bom? Eu já vou começar meio que já fazendo o degradê nessa segunda marcação. Então assim, vocês vão notar que eu vou sempre utilizar esse movimento, tá bom? Então, pente da máquina, pente 1, alto, ok? Pente 1 alto, movimento C, tá bom? Ó, porque aí esse movimento C eu já vou começar a disfarçar. E aí o cabelo, ó, da parte de cima já está chegando naquela região onde a gente fez com a tesoura e com a máquina, lembra? Então eu empurro esse cabelo aqui, ó, mais para cima, para abrir um pouco mais de espaço, para a gente poder disfarçar a primeira marcação feita no início. Aí a alavanca alta sempre vai disfarçar mais, né? E a alavanca baixa, tomar um pouco de cuidado. Por isso dos movimentos mais curtinhos, ó, tem um pouco espaço. E aí com a 1 totalmente baixa da máquina. Beleza? E aí, como está mais curto esse cabelo, eu utilizo essa famosa escovinha, né? Para quem faz bastante cabelo crespo, cabelo afro, que nem eu faço, então, cara, essa escovinha aqui é a mão na roda. Pente especial 1.5, né? Famoso 1,5, tá bom? Com ele alto, que eu vou trabalhar essa região aqui, ó, a região de cima, aonde eu passei a um alto, ok? Parece que eu estou subindo muito com o pente, mas não estou. Estou atuando nessa região aqui, ó. Pente de carbono. Então a alavanca alta sempre vai nos auxiliar a disfarçar o cabelo. A alavanca baixa, ela tira um pouco mais, na verdade, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado quando tiver na alavanca baixa. E aí movimento em C. Movimento em C. Vocês podem estar se perguntando aí, pô, mas o Alves está fazendo o fade praticamente com 2 pentes só. Dá para resolver com 2 pentes só. De boa. Com 3 no máximo, tá? Beleza? E aí eu volto com a 0 baixa. Retorno com a 0 baixa. Então esse cabelo aqui, ó, meio que fez um degrauzinho. E aí eu venho com a mão livre novamente. E aí eu faço esse tempo aqui, é bem natural. Movimento em C. Mão livre. Um pouquinho aqui da região de trás, da coroa dele. Um pedacinho aqui. Beleza. Volto com a 1,5 totalmente baixo. Tá bom? Tomando um pouco de cuidado aqui, ó. Tô passando ela, vocês estão notando aí que tá meio que na diagonal, passando ela da máquina, que aí a proposta aqui é deixar cabelo mesmo na frente, tá? Nessa parte aqui, ó. Aí o cabelo que vai ficando, gente, vocês vão notar que automaticamente você vai vir com os pentes aqui, ó, no caso a 1 alta. A 1 alta, que disfarça.
beleza? Eu preciso tomar cuidado para que a primeira marcação feita no início com a máquina de acabamento, ela não suba mais que isso. Então por isso que tem que fazer dessa forma, principalmente essa região aqui da frente. Então, diferentemente do cabelo liso, a maioria do cabelo afro, eles costumam ser um pouco mais escuros na parte da frente, tá? Então a gente precisa caprichar um pouco mais, alavanca alta, essa parte da frente. E aí vocês vão encontrar uma certa facilidade no seu dia a dia fazendo dessa forma, tá bom? Aí eu vou começar a dosar a alavanca para baixo. Tô com pente 1 ainda, viu? Vocês podem notar que trabalhando da maneira certa e correta, já vai suavizar aqui trabalhando só com pente 1. Caso vocês queiram tirar a prova, né, dos 9, pente especial 0.5, né? Com ele totalmente baixo, ó. Com ele totalmente baixo, eu posso já vir aqui direto, ó. Como a gente passou a alta e baixa de uma forma correta, fez com que eu não tenha muito trabalho com a 0 alta. Então vocês podem notar aqui, ó, tô passando a 1.5 e praticamente, ó, tá tirando quase nada. Mas é bom frisar que sempre é bom você dar uma passadinha, né? Com o pente meio, 0.5, a prova dos 9 aí, para depois começar a trabalhar com a 0 alta. Então, ó, passei aqui legal. Continuo com lâmina fade, tá bom? 0 alta. E aí eu vou trabalhar com os cantinhos da lâmina da máquina com a 0 alta, ó. Então porque toda hora eu fico virando a máquina. Então, ó, esse cabelo da frente dele vem pra cá, frente, né, ó, pra cá, trás. Então, ó, pra frente. Então eu venho ao contrário, com a máquina. Ao contrário com a máquina, no cantinho dela. E aí eu vou dosando a alavanca para baixo, ponta a ponta, mais um ponto, mais um ponto, totalmente baixa, 0 baixa, né? Totalmente baixa. E aí vocês podem notar que o long fade já tá gritando aí pra você, então isso aí, ó. E aí escovinha milagrosa para juntar os fios mais curtos, né? São os fios da 1, ok? E aí alavanca alta da 0, que é a 0 alta. E aí eu vou trabalhar aqui, ó. Estou trabalhando sim, pessoal, na primeira marcação que eu fiz lá no início com a máquina de acabamento. Isso mesmo. Então agora vamos falar de tonalidade do fio crespo. No caso do nosso modelo, ele tem um fio, né, castanho claro, médio, vamos assim dizer. Então se torna um pouquinho mais fácil, porém, cabelo mais claro, usem e abusem da alavanca alta. 1 alta, 1,5 alta e principalmente da 0 alta, tá bom? Então
Vai ter casos aí que vocês nem vão precisar chegar na totalmente baixa, no caso da zero aqui, que vocês já vão conseguir disfarçar bem nessa primeira marcação, beleza? E aí, ó, vou trampando. Usem e abusem da alavanca, sempre começando da alta, da mais baixa. Então aqui, ó, vou virar um pouquinho, aí. Cantinho da lâmina, movimentos curtos, low fade no cabelo crespo e também low fade no cabelo liso, qualquer outro tipo de cabelo. É movimento curto, é o segredo do low fade, que é os movimentos bem curtinhos, ó. E aí, escovinha, vou juntar um pouquinho aqui. Parte de trás. Uma dica, tá? Mais uma dica. Quando vocês terminarem de disfarçar essa primeira marcação com a zero baixa, que foi feita na máquina de acabamento, por isso que é importante você identificar certinho a cor do fio, tá? Do cabelo crespo. Que aí, vocês podem notar que eu não vou precisar usar a máquina de acabamento novamente aqui. Ah, eu vou pegar a máquina de acabamento para tirar tal fiozinho que tá aqui, mas tem que ser abaixo desse trampo que a gente acabou de fazer, tá? Nunca pode ser em cima dele, senão você vai provocar uma marcação e aí você vai ter que fazer tudo de novo. E aí já não vai ser mais low fade, ok? Então, ó, realmente eu posso usar a máquina de acabamento aqui tranquilo, só que tem que ser abaixo do trampo que a gente fez aqui, tá bom? Então vai ter um cabelinho ou outro que a shaver não conseguiu tirar, ou tava não estava curto, na verdade, né? O suficiente para a shaver poder tirar aquele cabelinho dos poros. Então a gente passa novamente a máquina de acabamento e depois a shaver, ok? Ou senão você pode vir com a navalha também e dar uma limpada e depois com a shaver. E agora a gente vai começar a fazer a parte de trás, tá bom? Vou virar o modelo aqui e deixar ele no esquema. Na sequência vamos fazer a parte de trás. E aí, bebê, agora iremos começar a parte de trás. É super importante que vocês saibam que essa região aqui, ó, é a coroa do nosso modelo, né? Tá bom? Então, sempre a passada da máquina vai ser sempre desse jeito, tá? Nunca dessa forma. Então, antes que eu comece aqui a marcação, eu só vou alinhar alguns pontos com a tesoura. Então, ó, a importância dessa tesoura envergada, que aí eu venho aqui, ó, do lado esquerdo dele, tá? Porque se eu vier aqui, a sombra, pode ser que a sombra do seu corpo fique aqui em cima, aí você não consiga visualizar, tá? O que você precisa visualizar é esse formato aqui, ó. Aí a tesoura ela vai vir de baixo para cima, tá? Alves, mas a tesoura é envergada, não tem problema, tá bom? A ideia é essa. A ideia é que venha de baixo para cima, tá? Porque você não pode fazer isso aqui, ó, para dentro, principalmente com a máquina, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então só vou tirar aqui só umas pontinhas, deixar um pouco mais alinhado. E aí com a máquina, né? Então, dessa forma aqui, eu consigo fazer o trampo. Só que eu preciso usar o meu dedo do meio para apoiar na cabeça dele, ó. Fazer esse movimento para fora, tá? Que é o C lá. Tem essa outra pegada,
que você consegue ser mais preciso, tá? Ó. Então estou aqui do lado esquerdo do nosso modelo e eu venho com a máquina de baixo para cima, só para tirar esses cabelinhos aqui, ó, e não mexer em nada, quase nada aqui da coroa dele, tá? Então eu preciso ter um pouco mais de volume aqui, que aí daqui mais ou menos um mês ele vai ter um pouco mais de volume, aí esse black vai ficar melhor ainda do que já está. Aí a outra pegada com a máquina, ó, de baixo para cima, ok? Feito isso, vamos marcar com a máquina de acabamento, tá? Então, ó, um pouco abaixo da onde eu marquei, o fade da direita, só um pouquinho abaixo, vocês estão vendo? Por que eu faço isso? Vocês estão vendo essa região que é um pouquinho mais claro, que tem menos cabelo. Então se eu vier acompanhando aqui, ó, vou ter que subir um pouco mais. Aí a ideia da coroa vai por água abaixo, tá bom? Então eu marco um pouquinho abaixo essa risca, ó, que é a primeira marcação, tá? Para que eu tenha espaço, tá bom? Para atuar com a máquina de corte. Então, basicamente, gente, vai ser o mesmo processo do lado direito que a gente começou, essa parte de trás. Então, máquina de acabamento, depois a shaver. Máquina shaver, depois do acabamento, limpar essa parte de baixo, tá? Pente 1, alavanca alta, mesma sequência da lateral, tá? E aí eu tenho movimentos curtos também, não pode esquecer. Então a alavanca alta vai disfarçar legal. Então eu posso vir aqui, ó, com a minha máquina leve, e aí eu faço um movimento em C, ok? Totalmente baixa, e aí eu só vou trampar na primeira marcação, bem acima dela. Então eu entro com a máquina abaixo da marcação, o movimento morrer em cima da risca. Máquina abaixo da marcação, o movimento morrer em cima da risca, ok? E aí na sequência a prova dos 9 com pente especial 0.5, o meio, né? Movimento bem curtinho, assim como eu fiz com a baixa. E aí eu posso utilizar a alavanca alta do pente meio. Por que, pessoal? O meio alto, 0.5 alavanca alta, ele é praticamente um baixo, correto? Então aí para você não precisar trocar de pente, e já resolver tudo aqui mesmo, ó. Eu volto lá na baixa, e aí o 0.5 baixo, como se fosse uma zero alta. Agora sim que vocês entenderam, né? A parte que eu estava explicando da lateral. Então aqui é como se fosse zero alta. Por isso que agora, quando a gente utiliza a zero alta, já está praticamente pronto, né? A parte da zero alta está praticamente feita, na verdade, né? Aí eu venho no ponto a ponto para suavizar um pouquinho mais para cá. Mais um ponto abaixo, movimento um pouco mais curto. Quanto mais você vai baixando a alavanca, tá? Seus movimentos vai ficando um pouco mais curto, porque aí vai tirar mais cabelo, né?
aqui um ponto antes da zero baixa, movimento também mais curto. Zero totalmente baixa. Lembrando que essa máquina aqui que eu estou utilizando, esse modelo, ela é um pouquinho mais pesada, tá? Então eu trabalho dessa forma, mão livre, máquina de porte leve. Esse trampo aqui com a zero, eu já gosto de trabalhar com uma máquina um pouquinho mais pesada, que aí eu vou dosando, né? A força aqui, a passada. Aí no final, essa parte de trás, vocês podem notar que tá tem um pouquinho mais de cabelo aqui. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou utilizar a máquina de acabamento virada, né? Com a lâmina virada dessa forma. Entrando com ela abaixo da marcação que eu fiz, para esse movimento morrer em cima, praticamente quase em cima da marcação. E aí vai ficar uma coisa só. Então aqui, ó, eu tomei um pouco de cuidado em relação a essa região, tá? Porque aqui ele tem uma manchinha, e aí pode ser que de longe, tipo, meu, tá marcado, mas não tá. Ele tem uma marquinha de nascença e ainda tem uma pinta aqui, né? Então por isso que eu fiz um pouquinho mais abaixo mesmo, tá? Para que não chegue mais próximo dessa região, porque tem menos cabelo e tá mais claro, tá? Então até nisso a gente tem que se preocupar quando a gente for fazer low fade no cabelo crespo, ok? E aí, pessoal, na sequência irei fazer o outro lado, e aí depois eu já vou fazer o pezinho, e aí eu já mostro para vocês e já já eu volto, tá bom? Pessoal, voltamos aqui, e aí quero mostrar para vocês, ó, o lado que a gente iniciou, tá bom? O lado direito. E aí eu já fiz um breve aqui, ó, alinhamento, né, do perfil dele, o famoso pezinho, e utilizei a fibra capilar da Alpha Lux. E aí eu vou mostrar para vocês o lado esquerdo, da maneira que eu faço utilizando a fibra da Alpha, tá bom? E aí estou aqui com a bombinha, né, da fibra, e aí eu vou jogar dessa forma, ó. É mais na região aqui da frente, tá bom? Aí nesse caso eu gosto de utilizar um laque depois que eu marcar, tá? Então vou utilizar a máquina de acabamento para poder marcar aqui. Então eu vou alinhar dessa forma, dar continuidade do outro lado. Então assim, pessoal, é um alinhamento bem simples, tá bom? Não é nada exagerado, para que não fique muito artificial, tá? Então uma leve correçãozinha. Beleza? Vou retirar o excesso com a escovinha aqui, ó. E aí lembra no início que a gente comentou que ele gosta desse cabelinho da frente, então a gente está deixando esse cabelo da frente. E aí vou dar uma ressaltada com um lápis 8B, bem tranquilinho aqui, ó. Só na frente mesmo, viu, pessoal? Vou fazer a volta e aí com o dedo te dar uma esfumaçadinha, tá? Lembrando que senão vai deixar artificial. Com a lâmina nova, porém não vou utilizar shaver, tá? Então bem na moralzinha. Não vai machucar o cliente também, porque eu estou esticando a pele dele, ó, esticando bem, esticando bem, esticando bem.
tira esse restante, o excesso da fibra. Vocês podem notar, ó, que não vai machucar o cliente e muito menos cortar, porque estamos esticando a pele dele. Bom, aqui na voltinha também, só dá uma limpada bem na moral. Aqui, pessoal, fazendo os últimos ajustes, tá bom? Que aí, se passar um pouquinho das pontinhas, iremos tirar com a tesoura, sempre com a tesoura a parte de cima. Bom, ó. Finalizamos, ó, o lado esquerdo do nosso modelo Fred, e aí a gente fez a correçãozinha na frente, mostrei para vocês aí, tá? Uma fibra capilada alfa e um lápis 8B bem na moralzinha, mas só na frente, tá? Só na região aí do alinhamento do pezinho. Então, bebê, esse é o resultado final do nosso cabelo crespo, né? O famoso cabelo afro com low fade, degradê, né, nas laterais e um leve alinhamento do perfil. Então é o seguinte, ó, se você tiver alguma dúvida ou se você queira saber alguma coisa a mais dessa incrível aula de hoje, deixa aí nos comentários, tá bom? Ó, um detalhe importantíssimo também da finalização do nosso cabelo crespo. O Fred, ele escolheu essa finalização que é o mais natural, o famoso espuminha de microfone, né? E aí tem mais dois tipos de finalização, que aí numa próxima aula irei trazer aqui para vocês essas duas outras modalidades de finalização no cabelo crespo, tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado dessa super aula Nelson, é isso mesmo, hein? E aí é o seguinte, quero mandar um abraço para todos os barbeiros que gostam, que amam fazer cabelo afro, assim como o Alves aqui, tá bom? Então compartilhe esse vídeo para os demais barbeiros. Não esqueça de se inscrever no canal aqui da Alphalux, seguir em todas as redes sociais e também segue nós aqui, Alves Barbeiro, no Instagram. Fechou, bebê? Espero que você tenha amado essa videoaula, porque a gente fez com um tremendo carinho, especialmente para você. Fechou, pai? Grande abraço e até a próxima!